Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, porque nos próximos minutos falaremos sobre questões que envolvem o sistema de alimentação elétrica do nosso rack de som, com relação aos periféricos e a parte de potência chamada de amplificadores. Isso vai te ajudar a saber como montar um som profissional personalizado para atender às suas necessidades, fazendo isso aí mesmo na sua própria casa, com toda segurança. Nós estamos hoje no nosso quinto vídeo da série de como montar um som profissional aí na sua própria casa. Nós montamos aqui e vocês podem montar aí também. Para quem não me conhece, meu nome é Mário, nós somos aqui do canal Respiração. Por aqui nós falamos sobre som profissional como usuários e robistas. Falamos sobre amplificadores, periféricos, caixas de som, manutenção dos nossos equipamentos e assuntos relacionados ao meio em uma conversa de usuário para usuário, ok? Por aqui, sempre postamos um vídeo por semana, todas as terças-feiras, às 20 horas. A partir de agora, e sem enrolação, eu já vou falar para vocês a importância de ter um sistema elétrico do nosso equipamento de som bem dimensionado e montado, não somente para pequenos, médios e grandes eventos, mas também para sistemas mínimos dentro da nossa própria casa. A primeira e mais importante questão está ligada à nossa segurança, no que diz respeito ao choque elétrico e à proteção da vida humana. O segundo ponto, e não menos importante, é a questão relacionada à proteção contra incêndio. Isso está diretamente relacionado ao dimensionamento do sistema elétrico do nosso rack e também relacionado ao sistema elétrico do local do evento. Ainda nesse tema, dispositivos de combate a incêndio deverão ser previstos no local da instalação, como extintores de CO2, que são específicos para apagar incêndios em instalações elétricas. Esse tema é abrangente, não vamos entrar nem tampouco aprofundar aqui a respeito desse assunto, mas merece um estudo dedicado. Não se enganem, mesmo em nossa residência, os cuidados com a questão relacionada aos riscos elétricos devem ser levados em consideração, não somente, mas principalmente pela presença de crianças, pessoas leigas sobre o tema, animais domésticos, etc. Infelizmente, esses riscos são geralmente subestimados e podem nos levar a ocorrências importantes com relação a bens materiais ou até mesmo a vida humana. Para quem trabalha com eventos, mesmo que de pequena grandeza, como aniversários, casamentos, bodas, formaturas, churrascos, confraternizações, entre outros, pode ser acometido por uma ocorrência indesejada, seja ela um apagão no meio da festa, um choque elétrico, um incêndio ou algo similar. Temos responsabilidade civil sobre essas questões e podemos ser facilmente acionados na justiça por negligência, imprudência ou imperícia. Conhecermos a demanda de energia necessária para o funcionamento do nosso equipamento e sabermos identificar se o local tem um suprimento de energia suficiente para tal já é um ótimo início. Uma vez tendo o sistema de alimentação do nosso rack de som devidamente dimensionado e montado, basta se preocupar com o suprimento de energia elétrica do local do evento. A eletricidade é uma energia importante, silenciosa e perigosa, e por conta disso devemos tomar alguns cuidados que são fundamentais. Preciso destacar aqui a questão da importância do aterramento do nosso equipamento, pois ao contrário do que imaginam, a corrente elétrica é mais nociva ao corpo humano do que a tensão. A partir de uma corrente elétrica de 9 mA passando pelo nosso corpo, torna-se perigoso. E se essa corrente passar pela região do tórax, onde está posicionado o coração, pode-se haver uma fatalidade. E para evitar isso, é importante que os nossos equipamentos estejam devidamente aterrados para que essa eventual corrente seja drenada para a terra e a vida humana preservada. Para conseguirmos dimensionar o nosso sistema de proteção, precisamos conhecer as potências de cada aparelho individualizado. Através das informações fornecidas pelo fabricante, somarmos essas potências para conhecermos a potência total do rack e a partir daí dimensionarmos os cabos de alimentação do sistema e os devidos disjuntores de proteção. Sugiro procurar um profissional da área de elétrica para ajudá-los com essa questão. Há empresas no mercado dedicadas a esse tema. Se você tem uma demanda maior, sugiro que as procure para expor qual é o seu caso. Eles com certeza terão a solução para você. Há de se esperar que no local do evento a gente encontre um quadro de distribuição geral, bem parecido com esse que aparece aqui na imagem, onde a gente tem um disjuntor de alimentação geral e disjuntores individualizados para as cargas. É importante que a gente conheça a demanda de energia elétrica do nosso equipamento para que, quando a gente chegar no local da instalação, no local do evento, a gente consiga identificar se o quadro de distribuição existente no local é capaz de suprir a energia que o nosso equipamento precisa para poder funcionar. Aqui eu fiz a representação do diagrama em bloco de um sistema de alimentação elétrica para um equipamento de som, ok? Então aqui logo à nossa esquerda
eu representei aqui o quadro de distribuição de luz, que é o quadro que eu mencionei anteriormente. Aqui é representado a alimentação que vem da concessionária. E aqui dentro desse retângulo, eu coloquei aqui, considerando o nosso equipamento dentro do local do evento, ok? Esse local do evento a gente pode considerar aqui como sendo um salão de festa, um sítio, um clube, a nossa própria casa, ok? Então o nosso equipamento ele está dentro do local do evento, beleza? E aí eu dividi aqui o nosso equipamento em alguns pontos importantes, beleza? A primeira parte que eu coloquei aqui, representada por essa figura, é o rack dos periféricos, beleza? Logo adiante, um pouco mais à frente, o rack onde estão posicionados as potências, são os amplificadores, e um pouco mais à frente, o sistema de iluminação, máquina de fumaça e afins, beleza? O que acontece? Essa parte de periférico, a demanda de energia elétrica para o funcionamento dessa parte de periférico, a demanda é baixa, ok? E aí a gente precisa, para esse sistema, ter um quadro, um dispositivo de alimentação com as devidas proteções, de forma que a gente possa trazer a energia do quadro geral para alimentar esse rack de periféricos, ok? Da mesma forma, logo aqui adiante, a gente observa o rack onde estão posicionadas as nossas potências, os nossos amplificadores. Da mesma forma, a gente precisa alimentar esse rack através de um painel que seja capaz de fornecer a energia suficiente para a alimentação dos nossos amplificadores, ok? Logo adiante, a gente tem a alimentação sendo levada para o nosso sistema de iluminação, onde a gente tem ali os nossos lasers, os nossos jogos de luzes, as nossas máquinas de fumaça e afins. Geralmente, isso são posicionados em treliças, acomodados de forma adequada para suportar e posicionar adequadamente o sistema de iluminação e máquina de fumaça. Beleza? Eu tenho que destacar aqui a importância do aterramento, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, dos riscos do sistema elétrico e qual a importância do aterramento. Então a gente precisa se certificar de que o local do nosso evento tenha um bom sistema de aterramento para que a gente possa fazer o aterramento individualizado do nosso rack de periféricos, aterrar também o nosso rack de potências e também fazer o aterramento do nosso sistema de iluminação e máquina de fumaça, ok? Aqui eu representei, por esse quadro aqui, a parte de alimentação dedicada, onde tem a parte dos disjuntores de proteção para o rack dos periféricos. Então fica aqui nessa unidade os disjuntores e as proteções, da mesma forma aqui para o rack das potências. Aqui nós representamos a questão da importância do aterramento do sistema. Fizemos aqui a representação do nosso rack, onde aparecem as nossas unidades instaladas no nosso rack. Pode ser os nossos periféricos, cada um de nossos periféricos aqui, e no caso do rack de potência, os amplificadores instalados, posicionados no rack, ok? Esse rack, tanto o rack de periférico quanto o rack das potências, eles são alimentados, os amplificadores, os periféricos, eles precisam ser alimentados, então a gente precisa trazer a energia elétrica para esse rack através daquele painel que eu mencionei anteriormente, onde nós temos lá as devidas proteções, ok? E aí, uma vez feito isso, a gente vai ter todo o sistema energizado. Se nós encontrarmos um problema, uma fuga de corrente para a carcaça do nosso rack, a gente vai ter toda a estrutura energizada, ok? E aí, se uma pessoa tiver contato com essa estrutura, seja ela o nosso rack, seja ela a torre onde a gente tem as treliças ali, onde estão posicionadas o nosso sistema de iluminação, se a gente tiver algum problema de fuga de corrente para a estrutura do sistema, a gente vai ter todo o sistema energizado, ok? E se a gente não tiver um bom aterramento, a gente vai acabar colocando uma situação de risco, onde uma pessoa pode encostar a mão na estrutura do rack, na estrutura do sistema e ser acometido de um choque elétrico. A gente precisa que haja um sistema de aterramento para que, nesse caso de falha, toda essa energia que está sendo transferida do nosso equipamento para a estrutura do nosso rack, ela seja drenada para a terra. Por isso a importância do aterramento. O contato do ser humano com a parte energizada pode fazer a corrente circular por diversos caminhos, dependendo do ponto de contato entre a parte energizada e o ponto de fuga. Então,
Aqui a gente representou o caminho que a corrente eventualmente possa estar percorrendo entre uma mão e outra, aqui entre a mão e o pé, aqui entre um pé e outro e aqui entre o tórax e o pé. Corrente na ordem de 9 miliamperes já é suficiente para trazer danos ao corpo humano. Dependendo do local por onde a corrente passa, ela pode ser fatal. Aqui eu fiz a representação do nosso hack para a gente entender um pouco melhor a questão da potência instalada no nosso hack, ok? Quando a gente vai fazer um evento, a gente precisa que o local do evento seja capaz de fornecer energia suficiente para suprir as necessidades do nosso equipamento, ok? Se a gente colocar o nosso equipamento para funcionar num local onde o quadro de iluminação não aguenta a carga do nosso equipamento, você corre um grande risco de ter o seu evento prejudicado por um blackout, por um desligamento indevido na hora do evento. Então aqui eu representei um dos nossos hacks, onde nós temos aqui os equipamentos posicionados no hack e cada equipamento tem a sua potência de funcionamento. Então a soma dessas potências nos dá a potência total instalada do hack. Esse levantamento tem que ser feito individualizado, cada caso é um caso, vai depender muito do equipamento que você está usando, da potência que você está usando. Então, se você olhar para o seu hack de periféricos, você vai ver uma série de equipamentos, cada equipamento desse é individualizado. Ele consome uma corrente, ele solicita uma corrente do sistema para que ele possa funcionar. Essa corrente, a gente precisa conhecer qual é a potência necessária para o funcionamento de cada um desses equipamentos, porque o somatório dessas correntes individualizadas de cada equipamento desse aí vai ser a corrente total de funcionamento do rack. Da mesma forma, os amplificadores. Nós temos vários amplificadores montados no rack, cada amplificador puxa uma determinada quantidade de corrente e o sistema de alimentação que você vai dispor para alimentar o seu rack de amplificadores tem que ser capaz de fornecer corrente necessária para o funcionamento individualizado dos amplificadores. Então, o seu quadro de distribuição do local tem que ser dimensionado, tem que ter a capacidade de fornecer a energia necessária para o funcionamento de todo o seu equipamento. Tanto a parte de periféricos, tanto a parte de potência, quanto a parte do sistema de iluminação. Aqui eu trago a ilustração de um sistema de alimentação elétrica dedicado a um som profissional. Na parte de cima aqui, a gente observa a régua de disjuntores. Claro que esses disjuntores estão devidamente dimensionados para a demanda do equipamento para o qual ele vai atender. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem a supervisão de tensão e corrente, uma sequência de disjuntores, uma chave seletora, onde pode selecionar o nível de tensão e abaixo os pontos das conexões dos cabos elétricos. Aí a gente tem aqui a fase R, S e T, tem o neutro e tem a parte do aterramento do sistema. Aqui mais um exemplo de um equipamento de alimentação elétrica para um sistema de som profissional. A gente observa aqui os disjuntores de alimentação de proteção, uma unidade de supervisão para tensão e corrente. Na parte de baixo aqui a gente consegue observar várias tomadas, cada qual com a sua capacidade de corrente. Aqui eu trago a ilustração interna de um disjuntor. Quero só chamar a atenção aqui para a questão dos disjuntores que a gente utiliza para a proteção do sistema, que deve ter proteção termomagnética. Proteção térmica é uma proteção para uma elevação da corrente gradativamente ao longo do tempo. É como se você fosse aumentando gradativamente o volume do equipamento, em função da festa, da animação da festa. Você vai aumentando esse volume, com isso você vai aumentando o consumo de energia elétrica, a corrente do sistema vai subindo gradativamente, e aí se ultrapassar um determinado limite de corrente de tempo, o disjuntor desarma. Então essa é uma proteção térmica. Então é bom que se tenha proteções, disjuntores que façam a proteção termomagnética, proteção térmica para elevação de corrente gradativa e a proteção magnética para uma elevação de corrente repentina, como um curto-circuito, por exemplo. Aqui a gente traz a ilustração de uma régua de tomadas, onde, é claro, esse equipamento tem uma capacidade de funcionamento. Geralmente na etiqueta informado a potência máxima de funcionamento, então não dá para a gente pegar uma régua de tomadas igual a essa aqui e ir colocando
equipamentos plugando, alimentando equipamentos aleatoriamente. A gente precisa saber quais equipamentos que a gente vai ligar aqui, qual é a potência de cada um deles, para ver se esse sistema aqui vai aguentar toda essa potência de funcionamento. Esses equipamentos nas etiquetas trazem a informação da potência máxima que a gente precisa respeitar na hora de colocar os equipamentos sendo alimentados através desta régua. Aqui, rapaziada, muito rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões ligadas a ruídos que a gente possíveis ruídos que a gente identifica no nosso som e a gente não sabe de onde vem, ok? Aqui, ó, eu trouxe aqui a representação da corrente alternada, que é a energia que a gente recebe nas tomadas de energia elétrica. Na verdade, a gente deveria ter um sinal limpo dessa forma, mas em função de vários ruídos que vêm através da própria rede, a gente acaba tendo esse sinal fundamental alterado por esses ruídos. E aí, ao invés de a gente ter um sinal dessa forma aqui em nosso equipamento, a gente vai ter um sinal bem parecido com esse aqui, em função dos harmônicos que vêm através das redes. Então, esses sinais distorcidos é o que entram no nosso equipamento. E aí, para isso, a gente conta com cabos, com malhas especiais de drenagem desses ruídos. Existem vários tipos de cabos para diversas aplicações, cabo de áudio, cabo de rede, que a gente encontra no mercado aí, cada qual para a sua aplicação. Então, dependendo do caso que você vai utilizar, se você vai utilizar, por exemplo, cabos para transmissão de dados, então você precisa de cabos específicos, com malhas específicas, projetadas adequadamente para a sua necessidade. Então, para ajudar a drenar toda aquela sujeira que vem pela rede, a gente precisa de bons equipamentos, bons plugs, bons cabos com boa malha, para que a gente possa fazer a drenagem desses ruídos e não transferir esses ruídos que vêm da rede para o nosso equipamento. Existem no mercado diversos modelos de cabos de todo tipo, cada um para a sua aplicação. Então, na hora da gente montar o nosso som, a gente precisa se atentar para isso, para cabos e plugs de boa qualidade, para que a gente tenha o sinal de áudio o mais limpo possível. Toda aquela sujeira, todo aquele ruído que entra no nosso equipamento, através da energia elétrica de alimentação, que ela possa ser drenada, não na sua totalidade, mas que seja drenada de uma forma a não atrapalhar, não influenciar o funcionamento do equipamento. Então, para isso, a gente precisa de cabos e plugs de boa qualidade, cabos que tenham uma boa performance na questão da drenagem desses ruídos. Aqui está a representação de uma medusa de 6 pontos, onde a gente observa a conexão dos cabos, vários plugs, claro, devidamente conectados e ligados com as suas malhas devidamente conectadas para ajudar a drenar os ruídos que a gente eventualmente possa ter dentro do sistema, deixando o nosso sistema com a cara mais limpa. O que gostaríamos de passar por hora é isso. Quero pedir a vocês que avaliem o vídeo através do like. Me deixem um comentário. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Desejo a todos vocês sucesso com o projeto. Nos encontramos na próxima edição. Forte abraço a todo mundo. Fui! Ah.